Olá, eu sou a Rosângela Castanheira e vou fazer a apresentação do objeto de aprendizagem módulo 1, que trata de estimativas de custos. O objetivo desse módulo é desenvolver uma competência básica funcional em BIM, que está relacionada à estimativa de custo. Você vai entender, através desse módulo, quais são os requisitos básicos e os fluxos de trabalho para desenvolver um processo orçamentário em BIM, olhando para a extração de quantitativos de serviços de um modelo. Para quem é esse módulo? É para aqueles que querem compreender como planejar o desenvolvimento de um modelo BIM para extração de quantitativos, sendo que esse planejamento precisa ser pautado pela EAP, a estrutura analítica de projeto, e pela base de composições de custos unitários, que são dois importantes dados normalmente fornecidos pelo contratante. De maneira que são esses, então, os pontos focais deste módulo. O assunto desse módulo, ele vai ser desenvolvido em 4 tópicos. O primeiro deles vai falar do fluxo de trabalho do orçamento, onde vai ser mostrado o seu mapa de processo. O segundo tópico vai falar sobre as características da EAP e como e por que ela impacta a modelagem e a extração de quantitativos. O terceiro tópico vai falar das particularidades das bases de composições de custos e também como elas impactam nos quantitativos. E, finalmente, o tópico 4 vai falar sobre a presença do profissional de custos proficiente em BIM em todo esse processo. O mapa de processos de um desenvolvimento em orçamento, ele leva em conta 4 grandes etapas. A primeira delas é a determinação das condicionantes, onde é feita a análise dos modelos, da EAP e da base de composições de custos unitários. A partir dessas 3 análises, o passo seguinte é planejar o desenvolvimento do trabalho do profissional de custos. E o que é esse trabalho? Justamente a etapa seguinte: extrair os quantitativos dos modelos, sempre com base na EAP e nas composições de custos unitários. O último passo é, finalmente, orçar a obra, fazendo cotações, determinando encargos sociais, BDI e calculando, por fim, o preço de venda do empreendimento. Vamos falar então sobre a EAP, a estrutura analítica de projeto, e entender o impacto que ela tem no planejamento do modelo BIM para a extração de quantitativos. A EAP, ela define como os serviços devem ser organizados para que sejam orçados e depois medidos na obra. Ela apresenta também a estratégia que deve balizar como quantificar esses serviços. Se ela fala como um serviço será orçado, é preciso entender como isso pode impactar a sua quantificação. Vamos tomar o serviço de portas de madeira como exemplo. Não apenas a dimensão das suas folhas determina a variação de custo unitário dessas portas. A sua utilização como porta externa, interna ou de banheiro também, pois cada um desses tipos de uso precisa de uma fechadura diferente. E essas fechaduras têm preços diferentes. Uma outra variante é a espessura dos batentes, que sofre variação no seu preço se ela tiver uma largura que abraça uma parede 19
e uma largura que abraça uma parede de 9. Serão preços diferentes para cada uma dessas larguras de batente. Então, esses serão os requisitos que, combinados, acabam por gerar custos diferentes e devem, portanto, serem quantificados sob esses critérios. Vamos falar sobre a EAP do projeto. Para o desenvolvimento da EAP do projeto, que vai ser orçado, eu deixo aqui uma sugestão de ordem bastante prática, que é, depois do estudo das condicionantes, já montar uma EAP básica, com as etapas, subetapas e serviços genéricos, de maneira que isso facilite e adiante um pouco o trabalho que vai ser desenvolvido posteriormente, né? Essa é uma providência que agrega bastante ao processo. Vamos falar agora sobre as composições de custos unitários, que, além de definir quanto vai custar cada unidade de serviço, define também como esse serviço vai ser executado. Vamos tomar como exemplo agora o serviço de alvenarias. Esse serviço ele é executado e pago por área, por metro quadrado. E vamos imaginar que nele já estejam consideradas a marcação dessa alvenaria, a elevação e o encunhamento. Numa outra base de composição, esse mesmo serviço pode vir a considerar como 3 serviços quantificados e orçados em separado: a marcação, a elevação e o encunhamento. Essas características são os critérios de medição e remuneração e precisam ser respeitados na quantificação dos serviços e, consequentemente, na estruturação da EAP. E cada base de dados acaba por ter critérios próprios que podem diferir entre si para mesmos serviços. Eu trago aqui alguns exemplos de outras bases de composição que não aquela que foi eleita para este projeto, que foi o SINAP. Nós vamos falar logo à frente. Então, nós temos o SINAP e o CICRO, que são bases nacionais, a CIURB, que é uma base de São Paulo, capital, EMOP, que é uma base do estado do Rio de Janeiro, o ORCE, que é uma base do estado de Sergipe, SUDECAP, que é uma base da prefeitura de Belo Horizonte, de Minas Gerais, CEINFRA, que é do estado de Ceará, e também a TCPO, que é uma base particular, né? Essas outras todas são bases públicas, são preços oficiais, e eu trouxe a TCPO como um exemplo de base de preços de custos unitários, perdão, de ordem particular. Então, a base utilizada no objeto de aprendizagem de estimativas de custo foi o SINAP, e as suas particularidades elas estão registradas nos seus cadernos técnicos. Esse conjunto de informações ele é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal e eles podem ser acessados através desse link que foi disponibilizado aqui, e o acesso ao seu conteúdo completo é feito pelo sumário de publicações, que é um botão que vai estar aqui nessa página que se abre através desse link. Então, vamos ver o que a gente encontra no caderno técnico dos 2 serviços que a gente usou de exemplo, que um deles é alvenaria e o próximo batentes, portas e ferragens. Muito bem. Então, retomando o exemplo da alvenaria, vamos ver as informações que o respectivo caderno técnico nos traz. Eu elegi este serviço aqui
de código 103316, que é um tipo de alvenaria caracterizada nessa descrição, e entre diversas informações, eu destaquei duas. Uma delas, os critérios para quantificação de serviços, tá? Que diz o seguinte, que é para a gente utilizar a área líquida de parede, líquida, portanto, descontando vãos, de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Então, aqui nós já temos uma informação de grande importância, porque o serviço de marcação já está incluído no cálculo do custo unitário desse serviço, né? E a segunda informação, bastante importante, é que diz que todos os vãos de portas e janelas deverão ser descontados. Nesse segundo quadro, o caderno técnico descreve a execução desse serviço. Então, todas essas atividades aqui é uma espécie de passo a passo de como executar essa alvenaria. E veja, no segundo tópico aqui, ele repete, né, a execução da primeira fiada. E mais adiante aqui, ele nos dá também uma informação de grande importância. E ele diz para a gente que a execução das vergas e das contras-vergas, elas são executadas juntamente com a alvenaria de elevação. Então, na montagem daquela EAP básica que eu comentei há pouco, eu poderia ter incluído no item de alvenarias, das alvenarias, as vergas e as contravergas. Uma vez que eu tomo conhecimento desta informação técnica, eu preciso voltar lá nessa EAP básica e suprimir esses serviços. Por quê? Porque eles já estão computados no custo unitário através desses critérios aqui, né? E uma vez que a primeira fiada ou a marcação está computado aqui, a elevação propriamente, as vergas e as contravergas, me restou acrescentar aquela estrutura básica, da onde eu suprimi as vergas e as contravergas, o serviço de encunhamento. E, de fato, eu encontro aqui não só um, mas 3 serviços de encunhamento. Eu elegi este aqui para ilustrar o exemplo, que é a fixação ou encunhamento da alvenaria de vedação com espuma de poliuretano. Então, eu preciso acrescentar essa atividade, esse serviço, né? Então, a composição 103, 316, a gente precisa acrescentar a 903, 203 e, consequentemente, quantificar esses dois serviços. Mas, como a gente está falando em processo BIM, esses quantitativos precisam ser extraídos do modelo. Tá? Na sequência aqui, vamos ver o que o caderno técnico SINAP nos traz para o exemplo de porta de madeira. E, nesse caso aqui, o caderno técnico nos dá duas possibilidades. A primeira delas é de separar o batente, a folha e a respectiva fechadura. E uma segunda possibilidade é considerar um kit de porta e batente e a respectiva fechadura. Tá? E uma coisa que eu comentei lá atrás, que a espessura, a largura do batente em função da espessura da alvenaria, poderia ser uma variante no preço dessa peça. E aqui, essa situação, ela não é relevante. Tá? Ela não é relevante. E finalizando já o módulo 1, vou falar da presença do profissional de custos. O profissional de custos, de tudo isso que foi explanado aqui, ele é o detentor do conhecimento da EAP e das composições de custo, uma vez que esse conhecimento ele é específico da atividade que ele desenvolve. Daí a importância
do trabalho colaborativo desses profissionais com os projetistas, de modo a garantir o fluxo de informação de entrada, alimentando os objetos e o modelo, tá? Garantindo assim a extração de quantitativos de acordo com a EAP e com as composições. A sua importância também deve ser registrada no sentido de ser o profissional que contribui na definição do Level of Information Need, que é o nível de informação necessária, e também na definição do BEP, do BIM Execution Plan, que é o plano de execução BIM, no capítulo que se refere a estimativas de custos. Então, veja que são informações de extrema importância e, uma vez que estamos falando de BIM, informação é a base desse processo. Eu sou Rosângela Castanheira, fiz parte do desenvolvimento desse objeto de aprendizagem, deixo aqui registrado o meu LinkedIn e o meu Instagram. A autoria é o projeto Construa Brasil, do MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.